Boa noite! Hoje vamos iniciar o nosso TCC sobre saúde mental no trabalho, ênfase na síndrome de burnout. Os integrantes deste trabalho são Emily dos Santos, Guilherme Crepaldi, Henrique Francelino, Kailane Gomes, Mariana Bel e Eduardo Rodrigues. Bom, vamos iniciar. A saúde mental, com ênfase na síndrome de burnout, apresenta-se na sociedade como uma grande problemática a ser discutida. Desde a antiguidade até os dias atuais, cada vez mais os indivíduos têm demonstrado um déficit em seu equilíbrio mental, que geralmente é resultado do seu trabalho cansativo, que realizam nas organizações. E essas organizações veem seus funcionários como máquinas e objetos, para apenas se concentrar nos lucros, e acabam se esquecendo de procurar ter uma visão de investimento no cuidado da saúde psicológica dos mesmos. Introdução. Definição de saúde mental. Bom, nos dias atuais, a saúde mental foi estabelecida como um grupo de comportamentos emocionais que devem possuir um equilíbrio para que haja um convívio pessoal e social agradável entre os membros da sociedade. Portanto, a Organização Mundial da Saúde, OMS, ressalta que a saúde mental não possui uma definição oficial, pois cada indivíduo possui um comportamento e podem ser claramente influenciados por fatores culturais e sociais. Definição da síndrome de burnout. Bom, a síndrome de burnout foi definida na década de 70 pelo americano Herbert Freudenberg na publicação de um artigo na área de psicologia. Esse termo foi utilizado para relatar situações observadas em jovens voluntários e idealistas. Sem embargo, a psicóloga Christina Mesleck, em 1976, ao aprofundar os estudos nas reações emocionais de profissionais que atuam ajudando o próximo, utilizou o termo para descrever o que advogados californianos falavam sobre seus companheiros que perdiam aos poucos o interesse e a responsabilidade profissional. Situação problema. Ao analisarmos o tema saúde mental no âmbito organizacional, com ênfase na síndrome de burnout, notamos que as organizações desvalorizam a condição mental e psicológica de seus colaboradores, principalmente nesse período de pandemia, que acaba os desgastando ainda mais. E decorrente de todos esses problemas, a saúde mental dos empregados acaba ficando fragilizada. Isso se deve aos seus empregos estressantes ou fora do seu ambiente comum de trabalho, como é o caso das tarefas realizadas em home office e dos desgastes dos profissionais da área da saúde. Hipótese: por meio de artigos e aplicações de questionários realizados pelo grupo com o intuito de investigação, o nosso foco é encontrar possíveis respostas para os fatores que influenciam o desequilíbrio psicológico dos indivíduos dentro ou fora das organizações, propondo por meios virtuais ações simples para a melhoria da problemática. Nosso objetivo geral é compreender os fatores que levam os indivíduos a apresentarem uma ausência do equilíbrio da saúde mental e se encontrarem diagnosticados com a síndrome de burnout dentro ou fora das organizações. Objetivos específicos. Nossos objetivos específicos são mapear o cenário sobre o déficit do equilíbrio mental, adicionando fatores do contexto atual da pandemia, apresentar os dados obtidos em relação aos diagnósticos de esgotamento mental no ambiente de trabalho por meio da síndrome de burnout e buscar soluções para diminuir de maneira significativa os quadros da síndrome de burnout nas organizações e, consequentemente, na sociedade. Justificativa. Ao observarmos a sociedade em geral, notamos que a população está se apresentando cada vez mais esgotada sobre suas condições de trabalho, uma vez que a saúde mental e a síndrome de burnout devem ser compreendidas, principalmente em uma época de pandemia, como a que estamos vivenciando, onde a nação se encontra extremamente afetada em todos os seus aspectos, desde econômicos, políticos e até mesmo sociais, sendo, portanto, um grande impacto na vida dos brasileiros. Breve contexto histórico da saúde mental no Brasil. O campo da saúde mental no Brasil está marcado pelas ações incoerentes ocorridas nas décadas passadas, já que os médicos utilizavam de métodos violentos e invasivos nos seus pacientes. Vários anos se passaram até que, em 1989, o deputado brasileiro Paulo Delgado levou ao Congresso Nacional uma nova proposta de tratamento psiquiátrico para os usuários do Serviço da Saúde Mental Brasileira. Saúde mental no âmbito profissional. Doenças ocupacionais são aquelas geradas dentro de uma organização, tais como depressão, estresse ocupacional, transtornos mentais ao geral, condições degradantes na respiração,
síndrome do pânico e entre outras. Como identificamos as doenças ocupacionais? Principalmente percebe que as empresas, principalmente de médio e pequeno porte, não possuem um programa para o trato dessa síndrome. Sendo assim, não podemos deixar de citar que, dentro de uma empresa, este é um fator de extrema urgência a ser tratado. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout é um termo utilizado pela psiquiatria que retrata a exaustão de continuidade que afeta o desempenho profissional do trabalhador pelo estresse e esgotamento físico e mental. Sintomas da síndrome. Os sintomas do estresse podem ser físicos ou psíquicos. O indivíduo pode sentir dores, cansaço, desânimo, apatia, falta de interesse, irritabilidade, alteração no sono e apetite e tristeza excessiva. A síndrome de burnout é instituída em 3 dimensões: a exaustão emocional, a despersonalização e a redução da realização profissional. Diagnóstico para o tratamento da síndrome de burnout. Para a constatação de um diagnóstico, ela é gerada por um profissional da saúde, ou seja, um psicólogo ou psiquiatra. Fatores biológicos e fisiológicos em relação à saúde mental. O desequilíbrio da saúde mental resulta na alteração do funcionamento da mente que prejudica o desempenho de um indivíduo em diversos aspectos da vida. Este pode se dar por meio de fatores biológicos e ou fisiológicos. Como as organizações e os colaboradores devem agir diante desse impasse? Caso um funcionário apresente alguns sintomas e perceba que seu esgotamento está ocorrendo devido às tarefas de seu trabalho, este deve entrar em contato com seus supervisores para que assim seja tratado adequadamente por um profissional da saúde mental. Exaustão física e mental dos profissionais da saúde em meio à pandemia do Covid-19. A Covid-19 é uma doença infecciosa que é causada pelo novo coronavírus. Ele foi identificado a primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. A Covid-19 é uma doença potencialmente fatal e apresenta o mais importante problema mundial de saúde pública nos últimos 100 anos, comparado apenas com a gripe espanhola, que matou cerca de 25 milhões de pessoas entre 1918 e 1920. Por esta pandemia ser extremamente grave, os profissionais da saúde estão lidando na linha de frente do problema e, consequentemente, estão sendo os mais afetados em questão da saúde mental. Bom, os profissionais da saúde são os que mais sofrem com essa pandemia, por diversos fatores. Estarem diretamente expostos ao Covid-19, o distanciamento de sua família, pois muitos deles que estão trabalhando na linha de frente possuem filhos pequenos ou até mesmo idosos em suas residências, e com isso são orientados a não voltarem para suas casas, por correrem um grande risco de transmitir o vírus a seus familiares. A perca de seus companheiros de trabalho é um dos diversos motivos que desestabilizam a saúde mental dos profissionais da saúde no Brasil. No Brasil, bem como outros países, milhares de profissionais da saúde foram afastados das atividades profissionais por terem adquirido a infecção e muitos morreram em consequência da Covid-19. Na Itália, 20% dos profissionais da saúde que estavam trabalhando na linha de frente do atendimento à Covid-19 tiveram a infecção e muitos faleceram. Agora, iremos falar um pouco sobre a metodologia do nosso TCC. Bem, este estudo foi desenvolvido em uma perspectiva qualitativa, usando como instrumento de pesquisa as aplicações de questionários, entrevistas e avaliações. O questionário foi desenvolvido pela plataforma do Google Forms, onde foi possível ouvirmos 72 pessoas. Enviamos o link do questionário pelo WhatsApp, os integrantes do grupo que compartilharam. O questionário elaborado não foi só apenas para ter conhecimento sobre a síndrome de burnout e como ela afeta o ambiente organizacional, mas também disponibilizar uma área para as pessoas expressarem sobre suas opiniões referente à pandemia do Covid-19. Outro instrumento utilizado para o auxílio do desenvolvimento do trabalho foi uma entrevista realizada com a psicóloga Raquel Irene Macedo, onde enviamos um formulário por meio das redes sociais. Nesta entrevista, coletamos informações extremamente necessárias para um comparativo de uma visão de um profissional com as demais pessoas, incluindo o grupo desenvolvedor do trabalho. Solicitamos 4 profissionais para avaliar nossos produtos desenvolvidos. Andréa Lima, professora de Sociologia da Rede Estadual de São Paulo. Isabel Regina Alves, formada em Direito, atual funcionária pública da cidade de Ipatinga,
que fica em Minas Gerais. Maria Cristina da Silva Santos, professora da instituição Centro Paula Souza, ETEC de Mauá. Raquel Irene Macedo, psicóloga e funcionária pública atuante no Centro de Referência de Assistência Social do município de Taubaté. Bom, agora iremos falar sobre os nossos objetos de estudos. O primeiro deles é os resultados do questionário. No desenvolvimento deste trabalho, desenvolvemos um formulário no Google com 15 perguntas, que foi divulgado nas mídias sociais dos integrantes do grupo, que tinha como intuito analisar as respostas dos entrevistados, que foram referentes ao tema em questão. Nesse formulário, realizamos perguntas de acordo com o tema, porém algumas delas são referentes a dados pessoais, como sexo e faixa etária, mas também referente à autorização para o compartilhamento de dados obtidos nessa coletânea. Nas perguntas realizadas, foi possível notar que mais de 50% dos entrevistados não foi e nem conhece ninguém que teve esse diagnóstico. E 32% deles não sabem nem do que se trata essa síndrome. 12% deles não conhecem ninguém que foi diagnosticado com esse problema. E apenas 6% dos entrevistados sabem o que é e já foram diagnosticados com este problema. Nas perguntas realizadas, observamos os cargos que os entrevistados ocupam. Dentre eles estão a área da saúde, o meio ambiente, o meio ocupacional, a área do comércio e a contabilidade, entre outras profissões. No decorrer deste trabalho, analisamos o tempo de trabalho que cada entrevistado tinha, que nos possibilitou perceber uma variação de tempo muito grande. Questionamos também em relação ao sentimento de esgotamento mental e físico ao realizar alguma tarefa organizacional, sendo que 85% dos entrevistados responderam que já tiveram esse sentimento, que é algo muito comum nas organizações ultimamente. Bom, ao percebermos que as nossas aplicações do questionário por meio virtual foi algo que deu certo e conseguimos alcançar um número consideravelmente grande de pessoas, identificamos que havia uma possibilidade de conseguirmos, por esses meios virtuais, tratarmos de assuntos, que seriam relacionados à temática do trabalho. A partir daí, decidimos criar um perfil no blog e também no Instagram, ambos com o objetivo de levar a conscientização sobre a imensa importância da questão da saúde mental e também informações interessantes sobre assuntos como, por exemplo, a síndrome de burnout, ansiedade, entre outros, sendo esses assuntos extremamente necessantes e atuais de serem tratados, porque a gente sabe que no meio dessa pandemia, muitas pessoas teve um desequilíbrio mental muito forte, então a gente está sempre tentando levar a conscientização para tentar ajudar de alguma maneira. Sempre prezando por uma linguagem clara e objetiva, para que assim, todas as pessoas, todos os usuários da plataforma, consiga ter uma compreensão da ideia que estamos passando. Bom, o blog, ele é o perfil principal. Entretanto, como muitas pessoas não possuem o hábito de acessar esse tipo de plataforma, decidimos então criar um perfil também no Instagram, onde este perfil no Instagram seria algo mais complementar, além dele também ser uma ferramenta de divulgação para o nosso blog, para que assim a gente conseguisse atrair um número maior de usuários para o nosso blog. Bom, agora eu irei falar sobre o manual. O manual tem como objetivo informar as características de uma pessoa que está passando por problemas mentais, tendo como finalidade ajudar as organizações a lidarem com esse problema de forma mais tranquila e eficiente. Ele consiste em vários tópicos, que são muito pertinentes para o desenvolvimento da aplicação dele. O primeiro deles é saber o que é saúde mental e dar a sua devida importância. O segundo é se você saberia o que é síndrome de burnout e os sintomas. O próximo é o tratamento para a síndrome, dados estatísticas da síndrome, as causas e as dicas que nós desenvolvemos e as dicas de Drauzio Varela, que complementam as nossas. As dicas que desenvolvemos são referentes a uma melhora na qualidade de trabalho dos colaboradores, que visa a saúde mental e física dos funcionários, que serão desenvolvidas a partir da melhora na carga horária dos funcionários, valorizar as tarefas que são realizadas, reconhecer os funcionários, criar um ambiente descontraído e dinâmico,
e o desenvolvimento de uma sala dinâmica, que tem como objetivo tranquilizar os funcionários. Resultados previstos. O que esperávamos ao fim do trabalho era compreender como, onde e por que se situa uma maior concentração de má qualidade da saúde mental. A partir deste questionamento, desenvolvemos toda a estrutura do trabalho. Após pesquisas e análises, percebemos que o foco de casos a despeito de uma baixa qualidade se deve ao âmbito profissional, em sua maioria. Isso se decorre, como já foi citado, através de esgotamento que vai se acumulando, causando diversas consequências aos colaboradores. Assim, compreendendo tal ponto. Check. Nos aprofundando sobre a síndrome, desenvolvemos muito bem essa temática, o que nos levou a realizar estudos em pesquisas teóricas e pesquisas próprias. Esperávamos também saber como ela se situa diante das pessoas, muito bem abordado graças ao questionário realizado pelo grupo, já sendo citado anteriormente, nos chocando sobre a condição em que os trabalhadores estão vivenciando em decorrência da pandemia, nos fazendo perceber que não poderíamos nos contentar diante de tais atos arbitrários, o que nos levou a propor de algum modo um benefício para a população e incentivar as organizações a se preocuparem e se informarem sobre a importância da saúde mental de seus colaboradores. E então, conseguimos obter este objetivo a partir da criação do blog do Instagram, já explicados pela Kailane, para ambos os públicos, e as organizações, o manual, no intuito de conseguir conscientizar e tentar mudar a visão das empresas diante deste problema, apresentado como algo que deve se receber total atenção para a consolidação de seus resultados a longo prazo. Bom, com o desenvolvimento desse trabalho, foi possível realizarmos uma análise para tentarmos compreender a dimensão ocupada pela questão do desequilíbrio mental, principalmente daqueles que são provenientes do próprio ambiente corporativo, né? E como este pode vir a impactar fortemente a sociedade de uma maneira geral, como um todo. Também, ao fim desse processo de desenvolvimento, o grupo notou que conseguimos sim alcançar nossos objetivos que haviam sido propostos inicialmente. No caso, era a questão de investigarmos o porquê muitas empresas não davam a devida atenção ao psicológico de seus funcionários, e além também dos fatores que levam os indivíduos a apresentarem um certo desequilíbrio mental, e muitos deles se encontraram diagnosticados com a síndrome de burnout. Bom, ao início da quarentena, um novo objetivo surgiu, que seria, no caso, o grupo tentar ajudar de alguma maneira, por mais que fosse simples, a ajudar as pessoas, porque a gente sabe, como já foi dito, que é um momento onde muitas pessoas tiveram seu psicológico abalado por diversas situações que vem acontecendo, não está sendo fácil, sabemos disso. Então a gente pensou, vamos tentar levar, de alguma maneira, informações claras e importantes sobre a temática do nosso trabalho para tentar ajudar essas pessoas. Apesar de sermos uma gotinha no oceano, o grupo preza por acreditar que somos, sim, uma gotinha que faz a diferença, né? Principalmente quando o assunto é esse aspecto de conscientização, principalmente se for voltar à questão da saúde psicológica. Por fim, gostaríamos de agradecer aos nossos familiares e pessoas que nos auxiliaram, direto ou indiretamente, a todos os avaliadores, ao próprio grupo também, que conseguiu, da melhor maneira, superar todos os impasses que veio surgindo, com muita dedicação, é claro. Também a psicóloga Raquel Macedo, que nos auxiliou muito no desenvolvimento desse trabalho. E, por fim, também, não poderíamos esquecer, os nossos professores orientadores, André Luiz e Cláudia Manuela, que nos fizeram todo o processo que precisávamos, todas as ajudas que nos ofereceu, e estava sempre ali junto com a gente, para que conseguimos hoje estarmos aqui apresentando este trabalho e estar concretizando esse ciclo. E, por fim, o grupo resolveu separar uma frase para encerrar a apresentação, uma frase da Clarice Lispector, que diz o seguinte: a prova de que estou recuperando a saúde mental é que estou cada minuto mais permissiva. Eu me permito mais liberdade e mais experiências. E aceio o acaso. Anseio pelo que ainda não experimentei. Maior espaço psíquico, estou felizmente mais doida. E é com essa frase que encerramos a nossa apresentação. Obrigada pela atenção.